Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho, vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje eu não poderia deixar passar essa oportunidade, eu acredito que estou até queimando a largada, afinal de contas eu vinha preparado para fazer esse vídeo de batalha de um outro carinha, na verdade de dois outros carinhas, porém eu acredito que o destino convergiu para que a batalha hoje fosse sobre esses três carinhas. Na verdade, demonstrado aqui serão apenas dois desses carinhas mencionados. Porém, como os três possuem as mesmas ocasiões de uso, os mesmos caminhos olfativos, eu não diria os mesmos aromas, porque aí de fato todos seriam contratipos entre si, mas não é bem assim. Porém, como dos três aqui mencionados, os caminhos olfativos são muito similares, a família olfativa, inclusive, é a mesma, em que pese haja alguma discussão, mas o fato é que falaremos sobre três perfumes aromáticos amadeirados. Se um é um fougère aromático ou qualquer coisa nesse sentido, não nos convém comprar essa briga, vamos dizer assim, porque afinal de contas os três perfumes são flagrantemente aromáticos amadeirados. Então, vamos resumir a discussão de famílias olfativas a essa situação de serem os três aromáticos amadeirados. E como vocês podem ver, estou ainda em traje de trabalho. Hoje nem a gravata deu tempo de tirar. Afinal de contas, eu já estou bem atrasado com essa resenha. Que hoje vai ser realmente um bate-bola, jogo rápido. Encarem como se fosse uma conversa. Afinal de contas, esses vídeos de batalha perfumada, eles têm muito mais esse viés de serem uma conversa propriamente dita do que a gente entrar a fundo nas características dos perfumes. Em que pese, lógico, nós iremos mencionar características de cada uma dessas fragrâncias. O maior intuito desses vídeos é justamente fazer com que vocês evitem comprar perfumes que possam se tornar redundantes. Eventualmente traremos outras batalhas com outros conceitos, como eu fiz no vídeo de ontem, lá no domingo, onde trouxe dois perfumes da mesma casa que têm propostas totalmente diferentes, caminhos olfativos bastante divergentes, e inclusive aromas muito diversos. Porém, são dois dos perfumes mais vendidos daquela casa e eu achei interessante colocar eles na arena. Afinal de contas, em que pese eles sejam bem diferentes, eles cabem nas mesmas situações de uso também. Agora, esses três carinhas aqui que nós iremos conversar, dois dos quais estarão aqui na minha mão, são realmente perfumes que podem vir a se tornar redundantes, pessoal, caso vocês possuam os três na coleção. Então, o recomendável opte por apenas um deles, ou no máximo dois, se a sua intenção for economizar o mais caro. Hoje nós iremos conversar sobre o meu perfume do dia, e aí é por isso que eu vi a necessidade de antecipar esse vídeo. Afinal de contas, como eu tinha dito no início, eu estava pensando em fazer um outro vídeo, sobre um outro carinha, sobre uma outra comparação, sobre uma outra batalha perfumada, mas que virá bem em breve, Afinal de contas, já fiz os testes que precisava e já está ali na agulha, para sair essa próxima. Mas hoje a comparação é Essencial Sentir, de um lado, e Creed Aventus, do outro. Pois é, pessoal. E como nós estamos no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, obviamente que eu não iria trazer Creed Aventus original, pessoal? Pera lá, É até uma afronta, para esse canal trazer Creed Aventus original, um perfume que eu acredito que está custando mais de R$3.000, para o canal que o nome é Perfumes que Cabem no Seu Bolso. Então, obviamente, sempre que falarmos de Aventus, iremos procurar trazer alternativas mais baratas a essa hype mundial, que é o famoso perfume da Casa Creed, que alçou a Casa Creed a popularidade lá nos anos de 2010, e assim o faz até hoje. Tanto é assim que é Essencial Sentir, um perfume do apagar das luzes de 2024 da Casa Natura, trouxe muito de Creed Aventus para esse lançamento da Casa Natura. Em que pese Natura tenha sido muito comedida ao divulgar a pirâmide olfativa desse cara, dizendo apenas que ele contém Piper, bergamota, patchouli, lavanda e sândalo, a gente sabe que muito provavelmente tem mais ingredientes nessa pirâmide olfativa.
e ingredientes que também estão presentes aqui em Creed Aventus, tais como o abacaxi, um âmbar, pode até não ser o âmbar cinzento, né, que é presente lá no Aventus original, mas um âmbar e de muito boa qualidade está aqui também, né? Uma rosa, um aspecto floral também, além da lavanda. E claro, a famosa grapefruit. Pode até ser que a grapefruit realmente não esteja aqui, né? E ela esteja, esse aroma dela venha da mistura da bergamota com o piper, que é uma pimenta fria, né? Uma especiaria fria. É um tipo de pimenta, né? Mas que está muito mais relacionado ao aspecto frio, né? Da especiaria do que aquele aspecto quente natural, as pimentas típicas, né? Até porque o piper, ele está muito mais para uma flor, né, do que para uma pimenta propriamente dita. Então, meu povo, ele tem inclusive um aspecto mais mentolado, mais canforado. Esse é o aspecto do piper, entende, pessoal? Principalmente quando ele está ali misturado a uma nota cítrica pungente, como é o caso aqui em Essencial Sentir da bergamota. Mas isso traz uma faceta inacreditável, porque Essencial Sentir, em decorrência dessa nuance, dessa mistura de notas, ele fica parecido tanto com Aventus, o qual obviamente ele bebeu na fonte, mas também bastante parecido com Mont Blanc Explorer, que também bebeu na fonte de Creed Aventus, e até mesmo, né, aí eu menciono como, eu faço inclusive como menção honrosa, Clube de Nuit e Testament e o próprio Mercedes-Benz Select. Ou seja, né, pessoal, trocando em miúdos, estamos aqui, né, com Essencial Sentir e com um contratipo de Creed Aventus da casa Cópias, obviamente, que vocês já estão até cansados de me ouvir falar sobre esse carinha, né? Que trata-se do lote de 2017, o lote que tem o abacaxi mais presente, né? Aqui estamos com essa representação de Aventus, magnificamente feito por Washington, né? Aqui da casa Cópias, que eu fico muito abismado em como o Washington consegue trazer tanta naturalidade, né, de notas em um perfume tão barato, né, como esses perfumes de Cópias. E eu digo a vocês, pessoal, até ontem, pelo menos, estavam na promoção 3 carinhas desses de 60 ml, com frete grátis para todo o Brasil, por R$100. E, meu povo, isso é uma barganha, né? Você comprar um perfume de Cópias, né, que fixa bem, que projeta bem, que tem presença e que principalmente, né, remete automaticamente a Aventus, por exemplo, quando você está usando, pagando 3 perfumes de 60 ml por R$100 com frete grátis para todo o Brasil. Então, né, não tem muito o que a gente falar quando o assunto é custo-benefício, se conversarmos sobre Cópias. Inclusive, recentemente, né, eu estava até trocando uma ideia com o Washington, e nesse bate-papo que a gente estava tendo, eu estava conversando com ele sobre os perfumes de VIP Touch, né, que eu havia experimentado. E dizendo a ele, né, e aí me desculpem se isso vai ofender alguém, né, não é a minha intenção. Eu inclusive já deixei claro aqui que a casa Touch, né, é uma casa que merece muito respeito, que merece muita estima e que merece muita consideração, porque ela consegue trazer perfumes baratos, perfumes acessíveis, né? E uma das casas de perfumaria que mais representa o conceito, assim como Cópias também representa, de que não é preciso você se endividar, né? Você pagar caro para andar bem perfumado. Toda casa de perfumaria que tem essa vertente, né, que tem essa nuance, que consiga fazer com que a gente se perfume bem, pagando pouco, que consiga fazer com que a gente não precise abrir mão de um determinado, às vezes até alimento, né, para comprar um perfume, ela vai ser ovacionada por mim. E isso acontece com Touch, assim como acontece também com Cópias. O motivo da comparação que porventura eu faço entre Touch e Cópias é justamente porque dentro deste barco de custo-benefício, o custo-benefício que mais se aproxima de Cópias é o da Touch. Então, né, a comparação ela torna-se invariável e até mesmo inerente. E aí ontem, quando eu estava conversando com o Washington, né, adentramos vários assuntos e um deles foi exatamente o vídeo que eu tinha feito comparando, né, Cópias com Touch. O Washington até disse, né, que achou interessante o vídeo, né, mas que a intenção dele nunca foi a de estar se comparando com outras marcas, até porque a maneira como ele fabrica os perfumes dele
é bem diferente dessas outras casas, principalmente essas casas maiores. Quando ele faz um perfuminho desse aqui como cópias, é como se ele estivesse fazendo uma obra de arte, pessoal. É uma perfumaria realmente artesanal. Tanto é assim que às vezes o catálogo está bem restrito a poucas fragrâncias, né? Justamente porque ele precisa de tempo para confeccionar esses carinhas. E é ele quem faz, sozinho, né, os contratipos da cópias. Então realmente é uma produção bem artesanal. Por isso que muitas vezes, né, ele evita comparações com outras marcas, principalmente essas marcas, né, que são mais comerciais, que são maiores. Mas, né, eu estava dando a minha opinião. E aí, como ele diz, eu não posso influenciar, né, ou te pedir, por exemplo, que você não emita a tua opinião, porque aí, né, não seria legal, eu estaria, né, inclusive, influenciando negativamente na produção do teu conteúdo. E claro, né, que ele entendeu os comentários que eu fiz. Porque, na verdade, quando eu falo de Dolce, né, não é para jogar a marca para baixo. Pelo contrário, se eu tiver a oportunidade de ovacionar a Dolce, eu vou fazer. E com o maior prazer do mundo. Mas é porque o que eu conheci de Dolce, comparado ao que eu conheci de cópias transmitiu mais naturalidade, entendeu, pessoal? As notas, né, são mais naturais. E como eu disse a vocês, eu não posso falar de performance, porque o que eu conheci de Dolce foram apenas borrifadas em fitas olfativas e borrifadas na pele, né? 1 ou 2 borrifadas. Isso não dá para mensurar uma performance de um perfume. Então não posso dizer se eles fixam bem, se eles projetam bem, porque ainda não fiz esse teste, até porque eu não tenho, né, aqui comigo nenhum perfume de Dolce. Justamente porque quando eu experimentei eles e comparei com os meus perfumes de cópias, eu não vi a necessidade de investir aquele dinheiro, né, para comprar os perfumes de Dolce naquele momento. Pelo menos não os que eu conheci. E aí eu procurei conhecer exatamente os que eu tinha aqui, né, de cópias. Por isso, conheci o Aventus dele, conheci o Racivar deles e conheci o Blade Chanel deles. E não é que eles sejam perfumes ruins, mas eles são mais sintéticos do que os perfumes de cópias, né? Eles se apresentam com uma nuance diferenciada do que a gente sente em cópias. E eu senti falta de algumas notas, principalmente em Racivar e Aventus. E, claro, né, senti um pouco de falta do incenso lá no Blade Chanel. Mas em Racivar e Aventus eu senti falta do que talvez seja a nota principal desses perfumes, que é o abacaxi. Eu não conseguia sentir o abacaxi com a intensidade que eu sinto aqui, por exemplo, nesse Aventus da Casa Cópias. Que, inclusive, disse a vocês, costumo fazer layering entre o Aventus aqui de cópias e esse Essencial Sentir. Justamente porque eu acho que eles são dois perfumes que se completam. Como Sentir seria um Aventus mais esverdeado, né? É o Aventus verde, vamos dizer assim. O Creed Aventus, em seu contratipo aqui de cópias, faz uma mescla perfeita, uma mistura perfeita, dando um pouco mais de intensidade ao abacaxi aqui presente e acrescentando, né, um pouco mais de nuance esfumaçado ao musgo de carvalho, que também está presente aqui em Essencial Sentir, e que pese natura omita essa informação. Mas hoje, né, a intenção desse vídeo não é, né, estar trazendo mais polêmicas do que as que já foram trazidas. Como disse a vocês, hoje tive algumas audiências e estou usando Essencial Sentir. Ele é um daqueles perfumes, pessoal, que eu uso quando eu quero transparecer poder, quando eu quero exalar poder, quando eu quero exalar pompa e circunstância, e inclusive quero exalar notoriedade, presença. Então, ele é um dos perfumes que eu tenho que traz toda essa sensação, né? Que traz todas essas nuances de poder, de elegância, de sofisticação, né? E de presença. Então, quando o dia está mais quente, como foi o caso de hoje, e eu quero usar um perfume que eu sei que vai ter presença, independente, né, de estar quente ou não, Essencial Sentir costuma ser um dos perfumes que está no meu radar. Eu até tive dúvidas entre usar Sentir hoje para essa audiência, que era uma audiência relevante, ou usar Prada L'Homme de cópias, que é outro perfume que eu gosto de usar nesse tipo de ocasião. Porém, como me veio à mente que eu poderia já fazer esse vídeo, eu resolvi usar Essencial Sentir para já traçar o paralelo entre ele e Aventus. Inclusive, encerrada a audiência, né, tão logo eu cheguei em casa,
eu fui logo dar uma borrifada de Aventus, da Cópias, né, para fazer as devidas comparações e deixar, inclusive, com que o Aventus também, né, secasse. Isso tem mais ou menos 1 hora e meia. Cheguei em casa por volta de meio-dia, né? Agora já são 1h30 da tarde, né? Exatamente 1 hora e meia. Então, né, deixei a Aventus secando, por isso tirei aqui, né? Deixei ele secando, ele agora já está naquela fase bem esfumaçada e musgosa, né? Ao passo que, Essencial, foi o meu perfume do dia, né? Então ele também já está, né? Já fazem mais ou menos, eu saí de casa, essa audiência era às 10, saí 9h30, devo ter colocado ele por volta de 9, 9h15, né? Vamos considerar, né, 9h15. Então ele já estaria aqui comigo 10, 11, 12, 1h30, mais ou menos, né? 4 horas e meia. E bastante intenso, né? Facilmente sentido, é o que eu digo a todos. Eu tive muita sorte com o Essencial Sentir. Porque tem muita gente que diz que ele não performa bem na pele. Tem muita gente que diz que ele não fixou bem, que ele não projetou bem. E eu digo, eu fui um agraciado, né? Não sei se é lote, não sei o que é. Ou se é minha pele mesmo, que é boa para perfume. Eu sempre digo isso a vocês, né? Mas o fato é que a Essencial Sentir fixa e projeta muito bem na minha pele. Tanto é assim que já fazem 4 horas, 4 horas e meia que eu estou com esse perfume. E ele ainda está facilmente sendo sentido por mim. E com uma aura perfumada muito boa. Eu diria a vocês que quem estiver a 1 metro de distância de mim, está sentindo esse cara. Agora também, quando eu aplico ele, são umas 20 borrifadas. Não tem como maneirar em borrifadas, pessoal, quando estamos falando de perfumes aromáticos. Seja ele Creed Aventus original ou não, seja ele Essencial Sentir, seja ele Blade Chanel, seja ele Mont Blanc Explorer, seja ele qualquer perfume aromático que for, Eternity, né? E por aí vai. Se você quiser que um perfume aromático fixe e performe bem, tem que caprichar nas borrifadas. É 15 ou 20 no mínimo, pessoal. Não tem conversa. Com 20 borrifadas que eu dei nele hoje, ele tá com essa performance que eu tô dizendo a vocês. Depois de 4 horas e meia, ainda é um perfume que tem uma boa aura perfumada. Ainda é um perfume que eu consigo sentir, né, com muita facilidade. E ele é aquele perfume, meu povo, de segurança. E quando eu tenho algo importante hoje, quero usar um perfume que eu sei que vai transparecer a elegância, que eu sei que vai combinar com esse tipo de roupa, inclusive se vocês não repararam, né, tô até usando a abotoadura, né, pessoal, aqui hoje. Então, deu para ver, né, que de fato era uma audiência importante, né? Então, queria usar um perfume empoderador. E Essencial Sentir faz isso muito bem. Mas, vamos lá aos paralelos, né, meu povo? Afinal de contas, estamos falando de 2 perfumes que, como eu disse desde o início do vídeo, beberam na mesma fonte. Na verdade, os 3 perfumes aqui mencionados beberam na fonte de Creed Aventus, que é, obviamente, o pai de todos. Afinal de contas, ele nasceu lá em 2010, inaugurando um novo conceito na perfumaria masculina, que foi justamente misturar o fougère, né, com o aromático amadeirado, nascendo, né, Creed Aventus, o tão emblemático Creed Aventus de 2010, o do lote mais esfumaçado, o do lote que o vidoeiro grita, né, o do lote que o abacaxi e o musgo de carvalho são mais intensos. Porém, a intensidade do abacaxi lá é de um abacaxi mais amargo, sabe, pessoal? Aquele abacaxi mais verde, né? Já o abacaxi aqui desse lote de 2017 é um abacaxi mais aberto, mais luminoso, um abacaxi mais maduro, sabe? Um abacaxi mais doce. Porém, né, continuam presentes esses elementos, né, do musgo de carvalho com uma certa intensidade, com uma certa presença, do próprio esfumaçado, né, que é característica do vidoeiro, porém com menos intensidade, reconheço isso. Mas o musgo de carvalho continua se apresentando bem, né, nesse lote de 2017, junto a esse abacaxi. Isso torna esse perfume muito interessante. Ah, então por que você não usou ele hoje no lugar do Essencial Sentir? Simplesmente porque eu já venho usando o Aventus há mais tempo, né? E Essencial Sentir fazia mais de 2 meses que eu não usava. Então, eu disse, não, até mesmo para fazer esse vídeo eu tinha que usar, né, rememorar Essencial Sentir. E por isso, usei esse carinha. E cada vez mais que eu uso o Essencial Sentir, mais eu noto proximidade dele com o Creed Aventus, com o Mont Blanc Explorer, mas também com algumas facetas até mesmo de Blade Chanel. Ele é o que deveria ser um perfume aromático típico,
pessoal. Inclusive, na própria caixa de Essencial Sentir, né, a Natura deixa claro que estamos diante de um perfume amadeirado, aromático, intenso. Então, ele, em certos momentos, me faz pensar em Blade Chanel. Por isso eu digo, é impossível em Essencial Sentir não ter aqui algo ambarado, não ter aqui um âmbar presente, um musgo de carvalho presente, né, um ambroxan que seja, né, mas tem algo aqui. Né? Inclusive, eu acredito que seja o ambroxan, que é também a molécula presente em Creed Aventus original. E esses dois caras, meu povo, eles têm as mesmas situações de uso. Inclusive, em muitos pontos, eles são muito redundantes, porque eles têm até mesmo o aroma similar. Aquele cheiro do abacaxi esfumaçado, um abacaxi musgoso, né? Está presente tanto aqui em Essencial Sentir, como aqui em Creed Aventus da Casa Cópias, que, né, leiam-se, Creed Aventus também é original, afinal de contas, o Washington conseguiu reproduzir com muita maestria Aventus aqui em Cópias. Porém, essa nuance mais esverdeada, presente em Essencial Sentir, faz com que muitas pessoas comparem mais Essencial Sentir a Montblanc Explorer do que propriamente a Creed Aventus. Porque a Explorer é de fato um Aventus mais aromático. É de fato um Aventus mais esverdeado. E Essencial Sentir é ainda mais intenso nessa questão do esverdeado do que o próprio Explorer. Por isso que eu disse a vocês, Essencial Sentir é o Aventus verde, né? Se mudassem a cor do Aventus, resolvessem fazer um Aventus edição especial esverdeado, seria o Essencial Sentir. É muito interessante isso, pessoal. E para quem curte perfumes herbais, para quem curte perfumes que tem nuances mentoladas, canforadas, vai curtir muito mais o Essencial Sentir, talvez até mesmo do que o Creed Aventus. Afinal de contas, a gente sabe que Aventus, muita gente gosta, né? Mas ele não é uma unanimidade. Até porque, né, essa nota esfumaçada e esse musgo de carvalho junto a esse abacaxi, em algumas pessoas, afugenta. Em que pese a maioria acabe se interessando e ele tende a ser um perfume elogiado, sim. E é um perfume que, lógico, fez muito sucesso e que todo mundo, toda casa de perfumaria quer ter um para chamar de seu, e Natura não foi diferente. Agora, bato palmas a Verônica Cato porque ela foi original, ela foi autêntica. Ela não quis simplesmente fazer um contratipo do Aventus, como por exemplo acontece com o Clube de Nuit da Armaf. Ela quis criar um Aventus nacional, um Aventus brasileiro, um Aventus que tivesse uma assinatura do Brasil, uma assinatura tupiniquim. E por isso, o Aventus de Natura, que é o Essencial Sentir, é um Aventus verde, um Aventus que você consegue usar, inclusive, num dia que estiver fazendo 30, 35 graus. Eu só não recomendo usar com 40 graus, porque aí realmente ele pode desandar. Já Aventus, né, devido a essa nuance bastante ambarada, essa nuance bastante musgosa, que é bem mais presente, né, do que aqui em Sentir, faz com que ele se torne um perfume para 30 graus. Passou disso, já fica complicado. A não ser que você trabalhe com um clima controlado. E eu vou dar uma borrifada aqui de Sentir, pessoal, para pegar a saída desse cara com vocês, né, e vocês verem, né, o quão... Nosso borrifador é excelente. O povo como espalha. O quão interessante é. Natura diz que não tem maçã aqui. Mas, pessoal, é flagrante. Uma maçã, lógico, uma maçã verde, né? É flagrante. Assim como está presente a maçã também, que pese muita gente fale apenas do abacaxi, né? Vou dar uma borrifada aqui também. Olha o borrifador, né, de copos, pessoal. Molhou tudo aqui. Há também essa maçã, né, aqui no Creed Aventus da Casa Cópias, como também a maçã, né, maçã verde, no Creed Aventus original. Em que pese, quando se fala em fruta, fale-se apenas um abacaxi. Mas, pessoal, são dois perfumes que já na saída tem muita similaridade, né? Em que pese aqui no Aventus o abacaxi se apresente com mais intensidade, aqui no Essencial Sentir é muito difícil dizer que não tem esse abacaxi. Mesmo a Natura omitindo isso. Porque a não ser que se você misturar bergamota e piper, né, e lavanda, deu o cheiro do abacaxi, então tem abacaxi aqui. Mas aqui realmente é um abacaxi mais intenso, né? A gente sente com mais facilidade, de fato, a nuance do abacaxi. E aquele abacaxi mais luminoso, mais maduro, um abacaxi mais doce. Já aqui, o abacaxi é mais verde, um abacaxi mais cortante, um abacaxi mais cítrico, um abacaxi mais ácido, sabe, pessoal? Mas a gente já sente também as nuances amadeiradas desse cara,
em que pese a Natura diga que ele só tem sândalo. Passa muito longe disso, pessoal. É notório uma presença de alguma madeira como cedro aqui, né? Um vetiver também muito característico, inclusive que confere uma nuance de terra molhada, né, a esse perfume, e que faz com que, né, ele se aproxime ainda mais, né, do próprio Aventus. Afinal de contas, Aventus, em que pese não tem o vetiver propriamente dito, o Vidoeira às vezes se comporta dessa forma. Mas lá no Montblanc Explorer existe um vetiver, né, bem presente. Justamente um vetiver do Haiti, que está presente na nota de meio, e a gente sabe que o vetiver do Haiti é o mais relevante, né? E ele vem presente na nota de meio do Montblanc Explorer, e eu acho que é isso que faz com que o pessoal associe o Essencial Senti, da Casa Natura, bem mais com o Montblanc Explorer do que com o Creed Aventus. Apesar da Natura dizer que não tem vetiver aqui, é uma das notas de madeira que mais se apresenta nesse cara, né? Quem minimamente conhece a nota de vetiver sabe que esse aspecto aqui terroso, né, cheiro de terra molhado, é inerente ao vetiver. E um vetiver de excelente qualidade, diga-se de passagem. Pode até ser que seja vetiver do Haiti também, aqui, porque tem muita qualidade. A nota é muito natural. E aí, nesse ponto, ele se afasta um pouco do Aventus e se aproxima um pouco mais do Montblanc Explorer. Porém, né, a todo momento, esses três perfumes orbitam a mesma galáxia, né? Eles estão ali na mesma órbita, eles estão ali, né, no mesmo campo magnético, vamos dizer assim, e os três sempre vão se atrair, né? Tendo como sol, né, vamos dizer assim, o Aventus. Tanto o Montblanc Explorer como o Essencial Senti vão orbitar o sol, que seria Creed Aventus, e vão tentar se aproximar dele também, em que pese tenham características próprias. Mas o fato é que no final do dia, são três perfumes, né? Na verdade, dois perfumes, Montblanc Explorer e Essencial Senti, que beberam na fonte, que tem como referência e que querem ser um Aventus. Agora, né, como eu disse, Montblanc também não quis imitar o Creed Aventus, né, fazendo um contratipo extremamente igual, mas Montblanc Explorer está mais para um contratipo de Aventus do que Essencial Senti. Essencial Senti tem as características esverdeadas, tem as características aromáticas, né, que fazem com que Essencial Senti às vezes flerte com um Blade Chanel e o próprio Creed Aventus. Flerte com o Montblanc Explorer e o Creed Aventus, né? Ou seja, ele tem mais características do que propriamente só o Aventus. Ele bebeu em mais fontes do que a fonte apenas de Aventus, que foi o que fez Montblanc Explorer, que é lá de 2019, né, pessoal? Mas a gente percebe que, apesar de Aventus já ser um perfume de 2010, né, completando aí 15 anos, ainda em 2024 para 2025, porque esse perfume saiu no finalzinho do ano, casas de perfumaria como Natura, né, e muitas outras buscam inspiração em perfumes como Creed Aventus. Mas convém destacar, meu povo, e aqui é um dos grandes pontos desse vídeo, né, que é redundante ter Montblanc Explorer, Creed Aventus e Essencial Senti. A não ser que você goste muito desse bonde do abacaxi com musgo de carvalho, a não ser que você goste muito dessa faceta na perfumaria, dos perfumes aromáticos, dos perfumes fougère, né? A não ser que você curta muito isso, não é interessante ter esses três caras, porque vai chegar um dado momento que você vai estar com três perfumes bastante similares entre si e que cabem nas mesmas situações de uso, e apenas nelas, eu diria. São perfumes mais formais, são perfumes mais sérios, né, que até podem ser usados em encontros. Mas eu não acho esses três perfumes com tanta cara assim de um happy hour, de uma balada, entendeu, pessoal? Em que pese eles caiam dignamente, né? Em que pese eles talvez sejam até muito apreciados nesse tipo de ambiente. Desde que realmente seja um happy hour. Você saiu do trabalho e emendou. Ainda de preferência com a roupa que você estava no trabalho, né? Só com uma manga dobrada, por exemplo, a gravata afrouxada, né? Tirando a gravata, tirando o terno, né? Mas emendado. Porque tirando isso, eles são perfumes mais assinaturas, né? Porém, assinaturas sérias, assinaturas sofisticadas, assinaturas inclusive zero açúcar, principalmente aqui Essencial Senti. Isso é um zero açúcar mesmo. A Aventus ainda pode ter ali um 2, 3, né? Devido ao âmbar, devido ao broxan, né? Tem ali um 2, 3 de dulçor. Mas Essencial Senti é zero, pessoal.
E Montblanc Explorer também ali né? Mas também bem zero açúcar. Então vocês vão ter, meu povo, 3 perfumes que vão servir basicamente para as mesmas coisas. Com ali uma pequena diferença, por exemplo, Essencial dá para usar no calor mais tórrido. Aventus é uma temperatura um pouco mais amena. Explorer dá para usar também no calor mais tórrido, né? Mas são 3 perfumes que vão acabar se tornando redundantes, até porque as performances desses caras são muito parecidas. O que menos fixa na minha pele, né, é o Explorer, infelizmente. E aí eu tenho que ser honesto com vocês. Não é fazendo jabá, não é fazendo nada disso. Infelizmente, a Explorer não tem uma boa performance na minha pele. Para vocês terem uma ideia, o Mercedes-Benz Select fixa e projeta melhor na minha pele do que o Explorer. Certos anos atrás, um certo tempo atrás, eu pensei seriamente em comprar o Mercedes-Benz Explorer, justamente porque quando eu comparei, né, o Mercedes-Benz Select, perdão, justamente porque quando eu comparei com o Montblanc Explorer, ele fixou e performou melhor na minha pele. Ele era, inclusive, projetava mais na minha pele. Pra gente ver, né? Porque tem muita gente que diz que o Select, né, o Mercedes-Benz, é totalmente apagado. Mas na minha pele não foi. O Explorer foi, né? Aquele perfume que eu ia precisar dar 20, 30 borrifadas toda vida que eu fosse usar ele, para ele chamar um pouco de atenção e ter pelo menos umas 6, 7 horas de fixação. Então eu vi que Explorer não era um perfume para mim. Porque ele é caro, né, para a pessoa usar desse jeito. E aí vi no Mercedes-Benz Select, que inclusive é mais barato, uma alternativa justamente porque com o Select eu notei que com 15, 20 borrifadas, que é mais ou menos a quantidade de borrifadas que eu dou aqui de Essencial Senti, ele chamaria a mesma atenção que o Explorer, porém fixando por volta de 8 horas. Mas o melhor custo-benefício foi Essencial Senti, pessoal. Primeiro porque eu comprei numa promoção, como vocês bem sabem, tem a resenha dele completa aqui no canal, né? E caso vocês queiram adquirir qualquer perfume de Natura, compre no espaço digital da minha consultora, que está aqui indicado, né, na descrição dos vídeos. Afinal de contas, como ela é diamante, às vezes o preço com ela está melhor, e às vezes ela tem cupons exclusivos que eu sempre vou estar divulgando para vocês, né? Mas a Essencial Senti foi, dentre Montblanc Explorer e dentre Mercedes-Benz Select, o melhor custo-benefício. Que eu paguei nesse cara algo em torno de 130, 140 reais, menos de 150. Inacreditável. Melhor custo-benefício que Explorer, ou que Essencial Senti, só mesmo Creed Aventus de cópias. Que aí no seu preço cheio custaria 50 reais 60 ml. O que, diga-se de passagem, estaria muito bem pago. Afinal de contas, o Washington fez uma mágica aqui, que esse Aventus aqui é muito natural, principalmente pelo preço que ele custa. Porque 50 reais com frete grátis para qualquer lugar do Brasil, meu povo está de graça. Agora, se você pegar a promoção e comprar 3 ou 4 por 100 com frete grátis, aí, meu amigo, é um custo-benefício que não existe no mundo, eu diria a vocês. Porque o perfume é excelente, fixação que gira em torno de 6 a 7 horas. Isso eu estou botando para baixo. Eu já disse a vocês que eu sempre jogo aqui nos vídeos 2 horas a menos, para não criar uma falsa expectativa. Mas enfim, fixa entre 6 e 7 horas, que projeta bem, né, por 1h30 mais ou menos, uma projeção, né, de moderada a alta, na primeira hora principalmente, que faz aquela aura perfumada, a pessoa a 1,5 m, muitas vezes de distância, vai conseguir sentir, né, com facilidade o Creed Aventus de cópias, tal como acontece com o Essencial Senti. Inclusive nesse ponto, os dois têm uma performance muito parecida. Lógico que o Essencial Senti tem uma fixação um pouco maior, mas de projeção, eu diria a vocês que são muito parecidos. Eu diria que é praticamente a mesma, né? Entre 1h30 e 2 horas de uma projeção, né, de moderada a alta, que facilmente vai ser sentida entre 1,5 m e 2 metros de distância. Claro, dando umas 20 borrifadas aqui de Creed Aventus e cópias, né, numa aplicação dupla. Primeiro você dá 10, deixa secar, depois dá mais 10. E dando também umas 20 borrifadas de Essencial Senti, também em aplicação dupla. Aí vocês vão ter perfume para pelo menos entre 7 e 8 horas, né, na tua pele. Essencial Senti, eu diria a vocês que chega até às 10. Né, mas vamos falar em 8 e vamos falar em 6 aqui de cópias para não gerar polêmica. Então, meu povo, isso, né, foi o vídeo de comparação entre Essencial Senti, Montblanc Explorer e o pai de todos, Creed Aventus, que nesse caso é muito bem representado pelo contratipo da Casa Cópias. E bom, meu povo, como muita gente, né, já vem me perguntar como adquirir cópias, né, está sempre aqui na descrição dos vídeos. E agora com uma novidade. Vocês vão poder adquirir os perfumes de cópias conversando diretamente lá no WhatsApp da Sobin. Foi feito um WhatsApp só para isso,
né? E aí basta vocês entrarem em contato pelo WhatsApp, caso não queiram entrar em contato pelo Instagram, né? Ou não tenham Instagram, como acontece com alguns dos inscritos, né? Vocês entrem em contato pelo WhatsApp, que está aqui na descrição também. Já perguntam lá para o pessoal o que está disponível do catálogo, qual catálogo está disponível, se tem promoção. E se vierem, né, por causa aqui do canal, não deixem de mencionar isso. Porque se houver oportunidade, o Washington vai mandar um brinde para vocês ou vai fazer uma condição especial, né, para quem é inscrito aqui do canal. Tá certo, pessoal? Agora, lógico, não esperem milagres. Afinal de contas, né, os perfumes já têm um preço muito abaixo da média de mercado. E ainda mais com frete grátis. Então também, né, não exijam muita coisa de uma marca que já vende perfumes muito abaixo do preço tradicional. Principalmente perfumes de qualidade. Então tá aqui na descrição do vídeo, assim como o link da minha consultora Natura, né? E esse foi o vídeo de comparação à batalha perfumada entre Essencial Senti, Creed Aventus, no caso aqui de cópias, e Montblanc Explorer, que, como eu disse a vocês, infelizmente não combinou com a minha pele e por isso não figurou e nem irá figurar entre os perfumes da minha coleção. Claro que se um dia alguém quiser me agraciar com o Montblanc Explorer de presente, eu iria agradecer muito. Mas não sairá do meu bolso esses valores. O vídeo ficou longo. Espero que vocês compreendam a razão. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa aqui nos comentários a próxima sugestão de batalha perfumada, a próxima comparação que vocês querem ver, ou mesmo as próximas resenhas que vocês querem ver aqui pelo canal. Eu sei que estou devendo o top de outono, mas ele vai sair em breve. Tá certo, pessoal? Vou me despedindo de vocês. Me chamo Ivo de Carvalho e tchau, tchau.